Se você ainda acredita que ser sempre gentil, compreensivo, agradável e disposto a ceder te torna uma pessoa mais respeitada, mais querida e mais valorizada, então eu preciso te dizer, sem rodeios, que talvez você esteja vivendo uma ilusão. Uma ilusão que pode estar te custando mais caro do que você imagina. Porque no mundo real, não no mundo das frases prontas, dos discursos bonitinhos, dos livros de autoajuda, a bondade, quando não vem acompanhada de limites firmes, de postura, de estratégia, não gera respeito, gera aproveitadores e, talvez, seja exatamente por isso que você já viveu situações onde quanto mais você se doa, menos te valorizam. Quanto mais você cede, mais te exigem. Quanto mais você tenta agradar, mais te ignoram, te desconsideram, te atropelam. E no fundo, você sente, mesmo que não tenha coragem de admitir, que existe algo profundamente errado nesse roteiro. Porque se a gentileza fosse de fato a chave para ser respeitado, amado e valorizado, então por que tantas vezes ela se torna, na prática, um convite aberto para ser usado e descartado? Maquiavel sabia disso. E não apenas sabia, como teve a coragem de dizer em voz alta, de forma crua, desconfortável, brutalmente honesta. Enquanto o mundo pregava a ideia de que ser bondoso, virtuoso e agradável era a chave para a convivência social, Maquiavel observava, com olhos de quem não tinha medo da verdade, que na prática o jogo humano funciona em outra lógica. Uma lógica onde a bondade, quando não vem acompanhada de força, é percebida como fraqueza. E aqui mora uma das verdades mais desconfortáveis e mais libertadoras que você vai ouvir na vida. Nem todo mundo vai te respeitar pela sua gentileza. Na verdade, muita gente só te respeita quando percebe que a sua gentileza tem limite, que por trás do sorriso existe alguém que, se for necessário, sabe ser duro, sabe ser firme, sabe ser sim cruel, quando a situação exige. Parece duro de ouvir? Parece. E é. Mas é infinitamente mais duro viver uma vida inteira sendo pisado, ignorado, explorado, desvalorizado, simplesmente porque te ensinaram que ser boazinha, ser agradável, ser pessoa de luz, era a única forma correta de existir. E talvez você, neste exato momento, esteja começando a perceber o quanto desse roteiro você já viveu na pele. Quantas vezes você aceitou o inaceitável? Quantas vezes você engoliu sapos, acreditando que estava preservando a harmonia? Quantas vezes você deixou que passassem por cima de você, para não parecer grosseiro, para não ser visto como difícil, para não desagradar? E aqui está o detalhe mais perverso desse jogo. O mundo não premia quem vive tentando ser agradável o tempo todo. O mundo não valoriza quem nunca estabelece limite. O mundo não se curva diante de quem vive se curvando. E Maquiavel sabia e deixou claro que o excesso de bondade, o excesso de gentileza, o excesso de compreensão, não apenas não gera gratidão, na maioria das vezes, gera desprezo. Porque existe uma regra silenciosa, não dita, mas absolutamente presente em todos os contextos humanos, do trabalho aos relacionamentos, da família às amizades, da sociedade à política. Tudo aquilo que é oferecido em excesso, sem resistência, perde valor. E isso vale para dinheiro, para tempo, para atenção e principalmente para a sua bondade. E aqui talvez você comece a entender por que tantas vezes você se esforçou tanto, deu tanto, foi tão presente, tão disponível. E, em vez de receber amor, respeito, consideração, recebeu descaso, ingratidão, exploração. Não porque você não era bom o suficiente, não porque você não se esforçou o bastante, mas porque, no mundo real, quando você não sabe impor seus limites,
você automaticamente ensina os outros a te testar, a te exigir, a te usar cada vez mais. Maquiavel observava que no jogo do poder existe uma linha muito tênue entre ser visto como virtuoso e ser visto como fraco, e que essa linha é rompida toda vez que alguém percebe que a sua bondade não tem limite, que não importa o que te façam, você vai continuar sorrindo, aceitando, cedendo, suportando. E isso, no mundo real, não gera admiração, gera desprezo. E o mais cruel é que esse padrão se reproduz em todas as áreas da vida. No trabalho, quem é sempre bonzinho, sempre aceita tudo, nunca reclama, nunca impõe limite, é sobrecarregado, desvalorizado, descartado. Nos relacionamentos, quem aceita tudo, perdoa tudo, permite tudo, é visto como previsível, desinteressante, facilmente manipulável. Na vida social, quem vive agradando, nunca confronta, nunca discorda, simplesmente se torna invisível. Uma presença tão garantida, tão fácil, tão passiva, que deixa de ser percebida como relevante. E talvez agora você comece a perceber que o problema nunca foi você ser uma pessoa boa, gentil, empática. O problema é que te ensinaram que essa deveria ser sua única estratégia, que ser gentil, compreensivo e bondoso resolveria tudo. Quando na prática a vida te mostra, todos os dias, que isso não é suficiente, que existe um ponto onde a gentileza falha, onde a empatia não resolve, onde o amor, o carinho e a paciência não bastam. E é exatamente nesse ponto que entra aquilo que Maquiavel chamava de crueldade necessária. Uma crueldade que não nasce do ódio nem do desejo de prejudicar, mas que nasce da consciência, da clareza, da percepção de que, quando a gentileza falha, quando o diálogo não funciona, quando o respeito não vem, é sua responsabilidade usar outra linguagem, uma linguagem que o outro entende, uma linguagem que deixa claro que a sua bondade tem limite, que o seu amor tem bordas, que o seu respeito não é submissão e que, se for preciso, você sabe ser tão firme, tão duro, tão inegociável, que quem pensou que poderia te usar, te explorar ou te ignorar, vai pensar 2 vezes antes de tentar de novo. E se até aqui você começa a perceber que sim, existe um preço altíssimo em viver refém do mito da bondade incondicional, então prepare-se, porque agora nós vamos entrar de forma direta, clara e sem rodeios na parte mais desconfortável e ao mesmo tempo mais libertadora dessa jornada. A crueldade necessária. O que ela é, como funciona, quando deve ser aplicada e por que na prática ela não é apenas aceitável, mas, muitas vezes, obrigatória, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Existe uma linha invisível que separa os ingênuos dos estrategistas. Uma linha que, na maioria das vezes, não é ensinada nas escolas, não é falada nas rodas sociais e quase sempre é ignorada pelos discursos que pregam que ser bom basta. Mas Maquiavel, observador frio, brutal e cirúrgico da natureza humana, enxergava essa linha com clareza absoluta. E ele teve a coragem de dizer sem rodeios o que a maioria prefere fingir que não vê. Existe um momento em que ser bom deixa de ser virtude e passa a ser burrice. E é exatamente nesse momento que entra a lei da crueldade necessária. E aqui é preciso deixar algo muito claro, antes que os moralistas, os românticos ou os frágeis espirituais tentem distorcer essa ideia. Maquiavel nunca defendeu a maldade gratuita. Nunca disse que devemos ser cruéis por prazer, por sadismo ou por desejo de causar sofrimento. O que ele disse, e de forma absolutamente direta, é que a crueldade, quando bem dosada, bem aplicada e bem posicionada, não é sinal de maldade, é sinal de inteligência,
É sinal de estratégia. É sinal de autoproteção. Porque, veja, no mundo real, você não lida com anjos. Você não convive com santos. Você não negocia com seres iluminados que só querem o seu bem. No mundo real, você convive com interesses, com jogos de poder, com pessoas que muitas vezes estão dispostas a ultrapassar todos os seus limites, simplesmente porque perceberam que você não tem nenhum. E é exatamente nesse cenário que surge a necessidade de entender que quando a gentileza falha, não é só uma opção ser duro, é uma obrigação. Maquiavel dizia que um príncipe, ou qualquer pessoa que deseje sobreviver no jogo da vida, deve sim saber ser amado. Deve sim saber ser admirado. Mas, quando isso não for possível, deve saber sem hesitar, ser temido. E não se trata de ser um tirano, nem um opressor, nem um déspota. Trata-se de compreender que, para algumas pessoas, o respeito não nasce da sua bondade, mas sim da percepção clara de que a sua bondade tem um limite inegociável, que o seu sorriso convive perfeitamente com a sua firmeza e que, se necessário, você sabe fechar portas, cortar relações, impor limites e dizer, sem tremor, na voz: comigo não. E aqui mora uma das chaves mais poderosas que Maquiavel entrega, mas que quase ninguém tem coragem de usar. A crueldade necessária não é uma ação contínua. Ela não é algo que se usa o tempo inteiro, em qualquer situação. Ela é, na verdade, uma ferramenta de impacto, uma ruptura, um corte cirúrgico. Algo que você aplica de forma pontual, precisa, direcionada, para resolver situações que, de outra forma, continuariam te drenando, te desgastando, te corroendo por dentro. Porque veja, quando você percebe que alguém está ultrapassando todos os seus limites, seja emocional, profissional, financeiro ou pessoal, e mesmo após diálogos, explicações, tentativas de conciliação, essa pessoa continua sem o menor pudor, explorando, desrespeitando, te usando. Então não existe mais espaço para gentileza. Nesse exato momento, o jogo muda. E quem não entende essa virada, quem não tem a coragem de assumir uma postura de dureza, de firmeza extrema, de corte abrupto, simplesmente se condena a viver na mão dos que aprenderam, muito antes, a jogar esse jogo sem piedade. E aqui surge uma verdade brutal, desconfortável e libertadora ao mesmo tempo. Você não deve ser cruel o tempo inteiro, mas você deve ser absolutamente capaz de ser cruel, sempre que for necessário. E mais do que isso, você deve deixar claro com seus gestos, com sua postura, com sua energia, que você é sim uma pessoa boa, justa, correta, mas que dentro de você mora alguém absolutamente disposto a proteger seus próprios limites. Custe o que custar. E talvez agora você comece a lembrar de quantas vezes na sua própria vida a falta dessa postura te custou caro. Quantas vezes você tolerou demais, esperou demais, conversou demais, explicou demais, cedeu demais. E no fim, percebeu que nada disso adiantou, porque existem pessoas que simplesmente não respondem à gentileza, não reconhecem a empatia, não valorizam a compreensão. E para essas pessoas, só há uma linguagem que funciona, a do limite inegociável, a do corte definitivo, a da crueldade necessária. Maquiavel não escrevia isso por amargura, nem por frieza emocional. Ele escrevia porque sabia, e sabia profundamente, que o mundo real não funciona como os livros de moral, nem como os discursos românticos sobre amor, luz e gratidão. O mundo real funciona, na essência, como um tabuleiro onde cada movimento comunica uma mensagem. E, se a sua única mensagem para o mundo for: eu sou uma pessoa boa, que aceita tudo, que compreende tudo, que perdoa tudo, então saiba,
você se torna automaticamente um alvo fácil. E aqui mora a diferença brutal entre quem sobrevive e quem é triturado. Quem aprende a ser cruel na medida certa, na hora certa, pela razão certa, não vive em guerra constante. Pelo contrário, vive em paz, porque quem se posiciona de forma firme, clara e negociável não precisa ficar repetindo seus limites. As pessoas aprendem, as pessoas entendem, as pessoas sentem que ali não se passa, que ali não se abusa, que ali não se tenta. E essa talvez seja uma das maiores ironias do pensamento maquiavélico. É exatamente quem tem a capacidade de ser cruel, que quase nunca precisa usar. Porque o simples fato de as pessoas saberem que você é absolutamente capaz de impor limites duros, de fazer cortes precisos, de proteger seu território sem hesitar, faz com que, na maioria das vezes, elas nem tentem te testar. E se até aqui você começa pela primeira vez a compreender que a crueldade necessária não é maldade, mas sim inteligência estratégica, autoproteção e respeito próprio. Então prepare-se, porque agora nós vamos entrar numa verdade ainda mais desconfortável e infinitamente mais libertadora. O erro dos fracos, ou como o medo de parecer cruel, cria, na prática, as vítimas perfeitas no jogo da vida. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Existe um erro silencioso, sorrateiro e devastador que vem sendo perpetuado geração após geração, muitas vezes disfarçado de virtude, de bondade, de educação, de espiritualidade. Um erro que, embora pareça nobre na superfície, na prática, transforma pessoas em vítimas perfeitas dentro do jogo da vida. E esse erro tem nome, tem rosto, tem cheiro. E provavelmente você já o sentiu na pele mais vezes do que gostaria de admitir. O medo de parecer cruel, o pavor de desagradar, o terror de ser visto como frio, insensível, egoísta ou simplesmente alguém que não tolera desrespeito. E aqui surge uma verdade tão desconfortável quanto libertadora. Enquanto você tiver medo de ser visto como cruel, você está automaticamente dizendo ao mundo que pode ser explorado, que seus limites são flexíveis, que sua paciência é infinita, que seu desconforto pode ser ignorado. E no mundo real, onde o jogo é jogado com peças chamadas interesses, conveniências e vantagens, essa postura é, literalmente, um convite aberto para que te empurrem além do limite, te testem, te usem e, muitas vezes, simplesmente te descartem quando você não tiver mais nada a oferecer. Maquiavel observava, com uma clareza quase desconcertante, que o erro dos fracos não está em serem bons, não está em serem generosos, empáticos, humanos. O erro dos fracos está em não saber onde essa bondade precisa acabar. Está em não compreender que, numa sociedade regida por interesses, quem não sabe se proteger se torna, inevitavelmente, alimento para quem sabe. E isso não é teoria. Isso é dinâmica social pura, observável em qualquer contexto. No trabalho, na família, nos relacionamentos, na política e, principalmente, nas relações mais sutis do dia a dia. E talvez, agora você comece a lembrar de quantas vezes deixou passar, quantas vezes engoliu sapos, abafou desconfortos, permitiu invasões. Tudo para não ser rude, para não ser grosso, para manter a paz. E o resultado? Mais abuso, mais exploração, mais desrespeito. Porque quem te testou aprendeu na prática que você não tem limite, que você não tem uma linha intransponível, que você não tem ou não demonstra a capacidade de se posicionar de forma dura, inegociável, definitiva, quando necessário. E o mais perverso desse jogo é que ele não é declarado. Ninguém vai olhar nos seus olhos e dizer: eu
Te desrespeito porque percebo que você não se faz respeitar. Não. Esse jogo é sutil. Ele acontece nas entrelinhas, através de pequenas faltas de consideração, de promessas não cumpridas, de pedidos abusivos, de silêncios desconfortáveis, de comportamentos que deixam claro, mesmo que nunca sejam verbalizados, que naquele ambiente, naquele relacionamento, naquela dinâmica, você é visto como alguém que sempre cede, sempre aceita, sempre perdoa, sempre entende e, portanto, sempre pode ser testado. Maquiavel dizia que no jogo do poder não existe espaço para quem não sabe se fazer respeitar. E aqui mora uma das verdades mais duras e mais ignoradas da vida. As pessoas não te tratam como você merece. Elas te tratam como você permite. E se você permite ser constantemente invadido, desrespeitado, sobrecarregado, então, aos olhos dos outros, isso deixa de ser visto como injustiça. Passa a ser visto como natural, como aceitável, como parte da sua função naquele ecossistema. E talvez agora você esteja começando a entender por que tantos ao longo da vida te prometeram mundos e fundos e na prática te entregaram migalhas. Porque tantas pessoas que você tanto ajudou, tanto apoiou, tanto protegeu, simplesmente sumiram, te abandonaram ou até te traíram quando você precisou. Não foi por maldade pura, foi muitas vezes porque elas aprenderam, na prática observando seus próprios comportamentos, que seus limites eram flexíveis, que sua gentileza era incondicional, que seu amor não vinha acompanhado de critérios. E aqui entra uma das maiores armadilhas psicológicas que mantém milhões de pessoas presas nesse ciclo. A crença de que, se você se posiciona com firmeza, você é uma pessoa má. Que se você impõe limites duros, você está sendo cruel, grosseiro, egoísta. E essa crença, quase sempre implantada desde a infância, reforçada pela cultura, pela religião, pela sociedade, se torna uma mordaça emocional que impede milhares de pessoas de simplesmente protegerem a si mesmas. E o mais cruel disso tudo é que quem te ensinou a ter medo de parecer cruel quase nunca tem esse mesmo medo. As pessoas que mais te exploram, que mais te exigem, que mais ultrapassam seus limites, são justamente aquelas que não têm o menor problema em se posicionar, em dizer não, em colocar seus interesses acima dos seus. E, ironicamente, são essas pessoas que frequentemente conseguem mais respeito, mais espaço, mais consideração. Enquanto os bonzinhos ficam à margem, tentando entender onde foi que erraram. E Maquiavel te responderia, sem um pingo de piedade, sem um grama de romantismo: o erro não foi ser bom, o erro foi não saber quando parar de ser. Porque, no jogo da vida, quem não sabe a hora de ser duro, se condena a viver eternamente sendo testado, invadido, explorado. E se até aqui você começa a perceber que sim, o medo de parecer cruel te transformou, muitas vezes, numa vítima. Perfeita, então se prepare, porque agora nós vamos entrar num dos ensinamentos mais controversos e ao mesmo tempo mais poderosos de toda a filosofia maquiavélica. Quando ser temido é melhor do que ser amado. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Existe uma frase que atravessa gerações, incomoda, provoca, desconcerta e para muitos soa quase como uma heresia social, moral e espiritual. Uma frase que, dita por Maquiavel há mais de 500 anos, segue mais atual, mais verdadeira e mais brutal do que nunca. É melhor ser temido do que ser amado, quando não se pode ser ambos. E se essa frase te provoca desconforto, se te faz franzir a testa, se te gera resistência, então ela está cumprindo exatamente seu papel. Porque ela não foi feita para agradar, foi feita para revelar. E se você tiver coragem, para libertar. E aqui é preciso dizer de forma absolutamente clara
que Maquiavel nunca escreveu essa frase como uma ode à tirania, à opressão ou à maldade gratuita. Ele não estava defendendo que você se torne um ditador na sua própria vida, que governe seus relacionamentos pela força, que imponha sua vontade pela violência. O que ele estava fazendo, na verdade, era te entregar uma das chaves mais poderosas da dinâmica humana. Uma chave que quase ninguém quer reconhecer. Nem todo mundo te respeita pelo amor. Nem todo mundo te valoriza pela sua bondade. Nem todo mundo responde ao seu carinho, à sua paciência, à sua compreensão. Para muitos, só há uma linguagem que funciona: o limite. E o limite muitas vezes vem travestido de medo. E aqui mora uma verdade brutal, daquelas que, uma vez vistas, jamais podem ser ignoradas. Quando as pessoas percebem que você não tem problema nenhum em proteger seus próprios interesses, em se posicionar com firmeza, em dizer não, sem justificativas, sem culpa, sem tremor na voz, elas automaticamente recalculam sua postura diante de você. E isso não acontece porque elas te amam mais. Acontece porque elas entendem, de forma muito clara, que ultrapassar seus limites gera consequências. E sim, Maquiavel estava certo. Em muitos contextos, ser temido, no sentido de ser respeitado, inegociável, indiscutível, funciona muito melhor do que ser amado. E talvez agora você comece a perceber por que tantas vezes você viu pessoas que são agradáveis, doces, compreensivas, amorosas, sendo ignoradas, desrespeitadas, pisoteadas. E ao mesmo tempo viu pessoas que nem são tão simpáticas assim, que não fazem questão de agradar, que deixam bem claro desde o início onde estão seus limites, sendo tratadas com respeito, com cuidado, com deferência. E sabe por quê? Porque o cérebro humano, inconsciente, primitivo, biológico, responde de forma muito mais rápida e muito mais intensa ao medo das consequências do que ao amor pela gentileza. E, aqui, não estamos falando de medo no sentido de terror, de ameaça física, de violência. Estamos falando de um medo muito mais sutil, muito mais psicológico, muito mais sofisticado. O medo de perder o acesso. O medo de perder a conexão. O medo de perder a oportunidade. O medo de ser cortado, ignorado, bloqueado, excluído, desconectado. Porque quem entende que você não negocia seus valores, seus limites, seu respeito próprio, trata você como território sagrado, e Maquiavel sabia e ensinava que essa é uma das maiores armas no jogo do poder. Porque o amor, por mais belo, doce e desejável que seja, é instável, ele é frágil, ele depende de variáveis emocionais, de reciprocidade, de afinidade. O amor oscila. O amor muitas vezes se desgasta. Agora, o medo das consequências, esse não. Esse é estável. Esse funciona sempre. Esse não depende do humor do outro, nem do nível de empatia que ele tem por você. Ele depende única e exclusivamente da clareza com que você demonstra, com palavras, com gestos e principalmente com sua postura, que ultrapassar seus limites tem preço e, talvez, você comece agora a conectar os pontos de todas as vezes na sua vida em que você escolheu ser apenas amável, apenas compreensivo, apenas disponível. E no fim, foi tratado como um recurso, como uma opção, como alguém que está sempre ali, pronto, previsível, fácil. Porque, infelizmente, e essa é uma das verdades mais dolorosas, quem é fácil demais se torna invisível. Quem é previsível demais perde valor. Quem nunca impõe medo das consequências nunca gera de fato respeito. E aqui está o mais desconcertante de tudo. Quando você entende isso e começa de forma consciente a ajustar sua postura, sua energia, sua comunicação, você percebe que não precisa ser cruel o tempo todo. Você percebe que não precisa se tornar um ditador da própria vida. Basta que as pessoas percebam, de forma absolutamente clara,
que dentro de você mora alguém que sabe exatamente até onde vai a sua paciência e onde começa a sua inegociabilidade. Que você pode ser doce, gentil, amoroso, até o ponto em que isso não se torne uma ferramenta nas mãos de quem acha que pode te usar. E, ironicamente, é exatamente quem sabe ser temido, que quase nunca precisa usar isso. Porque quem percebe que você sabe se proteger, que você não tolera ser invadido, que você não negocia sua dignidade, simplesmente recalcula, ajusta, corrige o próprio comportamento antes mesmo de você precisar fazer qualquer movimento. E se até aqui você começa pela primeira vez a entender que a dicotomia entre ser amado e ser temido não é uma questão de escolha permanente, mas sim de saber dosar, de saber exatamente quando usar uma e quando usar outra. Então, prepare-se, porque agora nós vamos mergulhar numa das ferramentas mais poderosas e mais libertadoras do pensamento maquiavélico, a fórmula da crueldade inteligente. Ou, em outras palavras, como ser duro, inegociável, incisivo, sem se tornar cruel, sem se perder, sem se desconectar da sua própria humanidade. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Existe uma habilidade silenciosa, poderosa e absolutamente transformadora que separa, de forma definitiva, aqueles que vivem sendo testados, explorados e ignorados, daqueles que, mesmo sem precisar levantar a voz, sem precisar ameaçar, sem precisar entrar em conflito constante, simplesmente são respeitados. Essa habilidade tem nome, tem método, tem estrutura. E ao contrário do que muitos pensam, ela não é dom, não é sorte, não é talento místico, reservado a poucos. Ela é sim uma competência estratégica que qualquer pessoa pode desenvolver. A fórmula da crueldade inteligente. E aqui é preciso deixar algo absolutamente claro desde o início. Quando falamos de crueldade inteligente, não estamos falando de maldade. Não estamos falando de ser cruel por prazer, por vingança, por desejo de ferir. Estamos falando de uma crueldade que nasce da consciência, que nasce da clareza de que, no mundo real, no jogo da vida, dos negócios, dos relacionamentos, das dinâmicas sociais, existem momentos em que ser gentil, ser doce, ser compreensivo, simplesmente não funciona. E é exatamente nesses momentos que você precisa acessar uma parte de si que não foi treinada para agradar, mas sim para se proteger, para se posicionar, para se fazer respeitar. E aqui mora o primeiro pilar dessa fórmula: clareza absoluta dos seus próprios limites. Porque veja, você não pode esperar que os outros respeitem algo que nem você tem clareza. E talvez essa seja a raiz do problema de quem vive sendo testado. Porque muitas vezes você acha que tem limite, até que alguém te testa. E, quando te testa, você não sustenta, você cede, você recua, você justifica, você negocia o que na sua cabeça deveria ser inegociável. E o outro aprende, naquele exato instante, que seus limites são apenas discurso, são apenas fachada, são apenas uma tentativa, muitas vezes patética, de parecer forte, quando na prática você não sabe sustentar essa força. Por isso, o primeiro passo da crueldade inteligente é olhar para dentro, de forma brutalmente honesta, e perguntar: quais são meus limites reais? Até onde eu vou? O que eu não tolero de jeito nenhum? O que, se acontecer, me obriga a mudar de postura, cortar, me afastar, encerrar, proteger meu território? Porque sem essa clareza, qualquer tentativa de se fazer respeitar será percebida como teatro. E quem percebe fraqueza no teatro, simplesmente derruba o palco. O segundo pilar é tão desconfortável quanto necessário:
a coragem inegociável de sustentar o desconforto dos outros. E aqui mora um dos maiores erros de quem vive refém da própria gentileza. O medo paralisante de gerar desconforto, de ser visto como frio, duro, insensível. E esse medo, que parece virtude, na prática, te transforma numa marionete emocional na mão de qualquer pessoa que saiba manipular culpa, chantagem, vitimismo e drama. Porque a partir do momento em que você demonstra que não aguenta o desconforto do outro, o outro aprende exatamente onde estão suas fraquezas. E ele vai usar isso. Sempre. Sem piedade. Sem culpa. Sem hesitação. E, por isso, a crueldade inteligente exige que você treine todos os dias a capacidade de olhar nos olhos de alguém, ouvir sua insatisfação, seu drama, sua tentativa de te fazer recuar e, simplesmente, não ceder. E muitas vezes, nem responder, nem explicar, nem justificar. Porque em boa parte dos casos, quanto mais você explica, mais você demonstra que está desconfortável. E quanto mais desconfortável você está, mais vulnerável você fica. E o jogo vira. O terceiro pilar dessa fórmula é o mais libertador de todos, a absoluta ausência de culpa. Porque veja, você não é culpado por proteger seus próprios limites. Você não é culpado por se afastar de quem te desrespeita. Você não é culpado por cortar relações que drenam sua energia, sua paz, sua dignidade. Você não é culpado por dizer não. Você não é culpado por não aceitar migalhas. Você não é culpado por priorizar sua saúde emocional, sua sanidade mental, sua própria existência. O que seria de fato criminoso seria você continuar se permitindo ser pisado, usado, desrespeitado, ignorado, em nome de uma gentileza tóxica que não te protege, não te salva e, pior, só te enfraquece. E aqui mora a beleza sombria desse jogo. Quando você internaliza esses três pilares, clareza absoluta dos próprios limites, coragem inegociável de sustentar o desconforto dos outros e ausência total de culpa, algo muda radicalmente na sua energia, na sua presença, na sua comunicação. E de forma quase mágica, embora não tenha nada de mágica, as pessoas começam a te tratar diferente. Começam a te testar menos. Começam a te respeitar mais. Começam, muitas vezes, a te admirar exatamente pelo que antes elas te desprezavam. Sua capacidade de se proteger, de se posicionar, de se priorizar. E o mais incrível é que uma vez que essa energia se instala, você quase não precisa mais usar a crueldade necessária, porque ela se torna implícita. Ela mora no seu olhar, no seu tom de voz, no seu silêncio, no seu jeito de dizer não sem uma gota de hesitação, no seu jeito de simplesmente não explicar, não justificar, não se dobrar. E a partir desse ponto algo mágico acontece. As pessoas param de te ver como recurso e começam a te ver como território. E território se respeita, se considera, se protege. E se até aqui você começa de forma brutalmente lúcida a perceber que existe sim uma fórmula precisa, estruturada e absolutamente funcional para ser duro, para ser inegociável, para ser firme, sem jamais se tornar um opressor, sem jamais se desconectar da sua própria humanidade. Então prepare-se, porque agora nós vamos mergulhar num dos temas mais ignorados e, ao mesmo tempo, mais responsáveis por boa parte das frustrações emocionais, profissionais e pessoais da maioria das pessoas, os efeitos colaterais da gentileza mal administrada, ou, em outras palavras, como ser bonzinho demais. Destrói sua credibilidade, sua energia, sua dignidade e, muitas vezes, sua própria vida. E é exatamente sobre isso
que nós vamos falar agora. Existe uma crença silenciosa, sorrateira e devastadora que se esconde nos bastidores da maioria das frustrações emocionais, profissionais e pessoais que as pessoas experimentam ao longo da vida. Uma crença tão profundamente enraizada que muitos sequer percebem estar sendo governados por ela. Uma crença que diz basicamente o seguinte: se eu for sempre gentil, compreensivo, disponível e flexível, as pessoas vão me amar, me respeitar e me valorizar. E aqui mora uma das maiores tragédias silenciosas do comportamento humano. Porque essa crença, embora pareça nobre, ética, espiritual e virtuosa, na prática é a porta de entrada para um ciclo infinito de desrespeito, frustração, sobrecarga emocional e muitas vezes autoaniquilação psicológica. E talvez agora você comece a entender por que, ao longo da sua vida, por mais que você tenha se esforçado para ser boa pessoa, para não gerar conflitos, para agradar, para ser compreensivo, para estar sempre disponível, em vez de receber reconhecimento, valorização e reciprocidade, muitas vezes você recebeu exatamente o oposto: desconsideração, exigências abusivas, ingratidão, ausência de retorno e, em casos mais extremos, completo apagamento da sua presença na vida das pessoas. E sabe por quê? Porque existe uma verdade desconfortável que ninguém quer te contar, mas que Maquiavel já escancarava, sem rodeios, há mais de meio milênio. Aquilo que é oferecido sem resistência, sem critério e sem limite, perde valor, sempre. Invariavelmente, sem exceções. E aqui está o primeiro efeito colateral da gentileza mal administrada: a perda progressiva e inevitável da sua própria credibilidade. Porque aos olhos do mundo, e isso pode doer ouvir, mas é a mais pura realidade, quem aceita tudo, quem está sempre disponível, quem nunca se posiciona, quem nunca estabelece limites, quem nunca diz basta, passa uma mensagem clara, mesmo sem perceber: eu sou alguém que não exige respeito. Eu sou alguém que aceita migalhas. Eu sou alguém que não tem um preço emocional. Eu sou território livre, sem dono, sem defesa, sem fronteira. E quando você se posiciona assim, mesmo que inconscientemente, as pessoas não apenas te tratam como alguém menor. Elas, muitas vezes, nem percebem que estão te fazendo mal. Porque, na cabeça delas, você já se ofereceu para esse papel. E, se isso não bastasse, surge o segundo efeito colateral, ainda mais devastador e, muitas vezes, silenciosamente corrosivo: a destruição da sua própria energia vital. Porque viver tentando agradar todo mundo, viver dizendo sim quando queria dizer não, viver aceitando sobrecargas emocionais, financeiras, afetivas, profissionais, é literalmente uma forma de suicídio psicológico a longo prazo. Você começa, pouco a pouco, a se sentir exausto, cansado, sem energia, sem ânimo, sem motivação. Porque, no fundo, sua alma sabe que você está violando seus próprios limites, que você está traindo a si mesmo, que você está todos os dias sacrificando sua própria paz, sua própria dignidade, sua própria sanidade, em nome de uma gentileza tóxica que não te protege, que não te salva, que não te cura. E como se isso não fosse suficientemente cruel, existe ainda um terceiro efeito. Talvez o mais invisível e, ao mesmo tempo, o mais devastador de todos: a erosão silenciosa da sua própria autoestima. Porque, quando você percebe, mesmo que inconscientemente, que não consegue se proteger, que não consegue se fazer respeitar, que não consegue impor limites, você começa a se desconectar de si. Começa a acreditar lá no fundo que talvez você realmente não mereça ser tratado com respeito, que talvez você realmente não tenha tanto valor assim, que talvez você precise sim continuar se esforçando, se doando, se anulando, na esperança desesperada de, quem sabe um dia, ser reconhecido,
ser amado, ser valorizado. E aqui mora uma das maiores armadilhas psicológicas de toda essa dinâmica. Quanto mais você se doa sem critério, quanto mais você se entrega sem limite, quanto mais você aceita ser tratado como menos, mais você se convence de forma inconsciente, silenciosa, dolorosa, de que talvez você realmente seja menos. E a partir desse ponto, o ciclo se retroalimenta. Porque quanto menos valor você percebe em si, mais difícil fica se posicionar, se proteger, dizer não, se retirar de ambientes e relações tóxicas. E quanto mais você não se protege, mais os outros te tratam como alguém descartável. E o ciclo continua, e se aprofunda, e te destrói. Lentamente, silenciosamente, implacavelmente. E talvez agora, olhando para sua própria história, você comece a perceber quantas vezes você já se colocou nesse lugar. Quantas vezes você aceitou migalhas emocionais, profissionais, afetivas. Quantas vezes você se sacrificou, esperando lá no fundo que alguém percebesse, que alguém valorizasse, que alguém retribuísse. E no fim o que recebeu? Desprezo, distância, silêncio, ausência e talvez até traição. Porque, e Maquiavel sabia disso como poucos, no jogo da vida, quem não se protege, se condena. Quem não impõe limite, se apaga. Quem não se faz respeitar, é, invariavelmente, desrespeitado. E aqui não existe mágica. Não existe frase bonitinha de Instagram que te salve. Não existe oração, nem mantra, nem decreto positivo que quebre esse ciclo, se você não entender de forma brutalmente honesta que a única coisa capaz de mudar isso é uma decisão. Uma decisão interna, intransferível, inadiável. A decisão de, a partir de agora, nunca mais aceitar viver abaixo do respeito que você merece. Nunca mais aceitar migalhas. Nunca mais se calar diante do desrespeito. Nunca mais permitir que sua própria gentileza seja usada como arma contra você. E se até aqui você começa a perceber, de forma absolutamente lúcida, como a gentileza mal administrada destrói lentamente sua credibilidade, sua energia, sua autoestima e, muitas vezes, sua própria vida. Então prepare-se, porque agora nós vamos entrar na síntese final de tudo isso, no ápice dessa construção, no ponto onde a crueldade deixa de ser um tabu e passa a ser, finalmente, reconhecida pelo que ela sempre foi, para quem entende, o jogo, uma virtude. Uma virtude estratégica, necessária, inegociável, que, quando bem aplicada, te transforma em alguém respeitado, valorizado e absolutamente inabalável. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Chega um momento, e talvez este momento seja agora, em que fica absolutamente impossível continuar ignorando uma verdade que, embora desconfortável, é também libertadora. Se você não aprende a ser cruel, na medida certa, no momento certo e pela razão certa, o mundo te ensinará isso da pior maneira possível. Porque veja, a vida não tem pena de quem não se protege. O mundo não se curva diante de quem vive se curvando. E, se existe uma virtude que separa de forma definitiva quem é visto de quem é ignorado, quem é respeitado, de quem é usado, quem é valorizado, de quem é descartado. Essa virtude se chama com todas as letras, sem maquiagem, sem romantismo, a virtude da crueldade justa. E aqui é preciso desfazer de, uma vez por todas, um dos maiores equívocos morais e emocionais que vem sendo perpetuados há gerações. Ser cruel, quando necessário, não é ser mau. Não é ser tóxico. Não é ser opressor. É simplesmente reconhecer que, em um mundo onde nem todos jogam limpo, quem não sabe se proteger, inevitavelmente se torna presa. E Maquiavel sabia disso como poucos. Ele entendia que a verdadeira virtude não está em ser sempre bondoso, sempre amável, sempre disposto a ceder. A
A verdadeira virtude está em saber, com precisão cirúrgica, quando oferecer a mão e quando fechar o punho. E talvez agora você comece a entender por que tantas pessoas que você conhece, e quem sabe até você mesmo, passaram uma vida inteira acreditando que, se fossem boas o suficiente, pacientes o suficiente, compreensivas o suficiente, amorosas o suficiente, tudo daria certo. Que as pessoas reconheceriam, que seriam valorizadas, que seriam retribuídas, e no entanto, o que receberam? Abusos, desprezo, ausência, exploração. Porque na prática, o mundo não funciona na lógica do amor incondicional. O mundo funciona na lógica do respeito condicionado. E o respeito nasce, quase sempre, do limite, da clareza, da percepção inegociável de que existe um ponto, além do qual ninguém passa. E aqui surge a chave de ouro desse raciocínio maquiavélico. A verdadeira crueldade justa não precisa ser aplicada o tempo inteiro. Ela não precisa ser usada como primeira resposta. Ela não é sobre viver em guerra, em conflito, em tensão constante. Ela é, na verdade, uma presença invisível, silenciosa, implícita, que comunica ao mundo, sem que você precise gritar, sem que você precise ameaçar, sem que você precise se explicar. Que você é, sim, uma pessoa boa, justa, empática, generosa, até o ponto em que alguém confunde sua gentileza com permissão para te invadir. E quando esse ponto é alcançado, a sua resposta é tão clara, tão firme, tão inegociável, que nunca mais ninguém ousa te testar da mesma forma. E o mais fascinante, e ao mesmo tempo mais libertador, é que quando você acessa esse lugar dentro de si, sua vida inteira se reorganiza. Seus relacionamentos mudam. Suas dinâmicas profissionais se transformam. Sua presença social se recalibra. Porque a partir desse ponto, você deixa de ser visto como recurso, como opção, como alguém disponível demais, fácil demais, previsível demais, e passa a ser visto como território. E território não se explora, não se invade, não se usa, se respeita, se considera, se valoriza e, ironicamente, é exatamente quando você aprende a ser cruel, na medida justa, que você percebe que não precisa mais ser. Porque sua simples presença, seu olhar, sua postura, sua energia, já comunicam tudo. E quem te enxerga, quem percebe, quem lê esses sinais, se organiza, se corrige, se posiciona. Porque quem sente que você é de fato alguém inegociável em relação à própria dignidade, nem tenta atravessar seus limites, nem ousa, nem cogita. E aqui surge a verdadeira definição da crueldade justa. Não é sobre ferir, não é sobre agredir, não é sobre dominar, é sobre proteger. Proteger sua energia, proteger sua paz, proteger sua sanidade, proteger sua dignidade, proteger, sobretudo, o direito sagrado e inegociável de existir sem ser invadido, sem ser usado, sem ser drenado, sem ser apagado. E talvez agora, olhando para tudo que você viveu até aqui, para todas as vezes em que se calou, em que aceitou, em que tolerou, em que engoliu, em que se diminuiu, você comece a perceber que nunca foi sobre ser bom ou mal. Nunca foi sobre ser amoroso ou duro. Sempre foi, e sempre será, sobre ter clareza. Clareza de que sua vida, sua energia, seu tempo, sua presença, são sim territórios sagrados. E território sagrado se defende, sempre, sem hesitação, sem culpa, sem medo.